A paz gloriosa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Francisco Silva por cá, né? Aí cumprimentando a todos nessa gloriosa paz. Deus continue a abençoar grandemente em nome de Jesus a cada um, a cada pessoa que porventura irá participar conosco desse momento, né? Você que está aí do outro lado chegando, quiser compartilhar esta live, tenho certeza que outras pessoas também serão abençoadas com a palavra que o Senhor tem para nos dar. Daqui a pouco estarei ministrando a palavra de Deus. Amém? Quero orar nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por essa oportunidade ímpar de culto, de meditação da Tua palavra, de louvor, de adoração. E peço Tua bênção sobre cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa amiga, que porventura, Senhor da glória, ainda de algum modo participar, Senhor da glória, deste momento, deste devocional. Senhor, eu te peço que as Tuas bênçãos sejam abundantes sobre esta casa, sobre estas vidas, em nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor, necessito da Tua graça, pois sem Ti não sou e sem Ti eu não posso. Mas se o Senhor me der, no abrir e fechar dos meus lábios, a palavra ungida pelo Teu Espírito Santo, eu sei que, Senhor, que tudo que falar aqui não voltará para Ti vazia. Continua abençoando a minha família, o ministério a mim confiado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olá, você que está conosco. Aleluia. Quem já nos conhece, nós temos uma programação, um devocional, algo para se aprender, né, da palavra do Senhor. E nós iremos sair, como está na inscrição aí, aprendendo lições com o apóstolo Pedro. Amém? É isso aí. Nós vamos já trazer a palavra de Deus e vamos ver o que a vida deste homem, né, deste humilde, simples pescador, quais as lições que nós podemos tomar para a nossa vida, aquilo que é de positivo, aquilo que é negativo, nós não iremos realmente trazer para a nossa vida, mas servirá para como lição, para que a gente possa traçar caminhos que somente agradem ao Senhor, né? Para isso está a palavra de Deus aqui, né? A palavra de Deus é a bússola do viajante. Daqui a pouco está aqui 66 livros onde expressa toda a vontade de Deus, né? Eu costumo dizer que a nossa programação, ela não é um fast food, não é algo rápido, não é comida rápida. Aqui a gente para um pouco para meditar na palavra de Deus, né? Então, se você tem esse tempo para o Senhor, aleluia, Deus seja louvado em vossas vidas, né? Aleluia. Particularmente, eu gosto de gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, ou até mesmo pregando, né? Então nós vamos aprender lições com o apóstolo Pedro daqui a pouco, e eu gostaria que você não só comentasse, não só curtisse. O meu desejo maior aqui é o seu compartilhamento. É bem fácil, né? É só chegar no botão aí embaixo e compartilhar. Compartilhe no grupo, nos grupos, aonde você queira. Deixa a palavra de Deus seguir em frente. Deixa ela. Vai bater no coração certo, né? Deus não erra de endereço. Deus não erra
de endereço. Ele sabe aonde exatamente a sua palavra necessita ir. Aleluia. Você que está conosco aí, aleluia, faça aí um comentário, dê um amém, aleluia. Diga alguma coisa aí, aleluia, se você está conosco aí ao vivo, aleluia, louvado seja Deus. Creio que Deus tem uma palavra, aleluia, para você. Que Deus tem uma palavra para mim e para você nesta oportunidade. É só você crer, é só você acreditar. Você crendo, aleluia, já é algo maravilhoso da parte de Deus, aleluia. Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo do céu. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajudar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança, em que tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abre os amigos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revelar. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, já estou vendo. Ele vai agir. Mas em tudo são flores, e existe um dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo que não, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora na voz do teu Deus. Doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, nem se precipite, mas em me esperar.
Nome santo do Senhor. Há um tempo determinado por Deus para todo propósito na terra. A paz do Senhor Jesus, aí você em sintonia conosco, alegria, aleluia, do fundo do nosso coração, aleluia, está aí nosso irmão Amarildo José, né? Irmã Fátima Carvalho, a irmã Chaguinha, também a irmã Sandrinha Araújo. A paz do Senhor, irmã, aleluia, Belém do Piauí, né? Glória a Deus, esse povo abençoado aí, a terra do pão, né? Belém, a terra do pão. Belém, a terra abençoada por Deus, aleluia. Aos nossos amados irmãos em Cristo aí em Belém do Piauí, e todos que estão em sintonia conosco, Deus continue a abençoar, aleluia, nesse momento glorioso, aleluia, que Deus nos proporciona, momentos de um devocional, né? Aleluia, você que ama a palavra de Deus, você que gosta da palavra de Deus, gosta de uma mensagem mais expositiva, né? Porque assim a gente explora, tenta fazer uma mensagem expositiva, aleluia, requer um pouco de tempo, não é algo tão rápido assim, mas se você não puder ficar aí na live, mas depois você, aleluia, você continua uma hora que você tiver tempo. Sei que tem outros vídeos aí nossos, né? E todos são de suma importância para a nossa vida. Louvado seja Deus, nossa vida espiritual. E hoje nós iremos aprender as lições aí com o apóstolo Pedro. Vamos ver que lições nós podemos tirar de positivo da vida desse homem que foi chamado e escolhido por Jesus, assim como eu e assim como você. Aleluia, louvado seja Deus. Sabemos que há muitas lutas nesta vida, que temos que aprender, confiar e continuar, aleluia, confiando no Senhor, aleluia, porque lutas são coisas da vida de um crente salvo, né? Todos salvos, não há um que não tenha passado por provações, que não esteja passando e que não passará, né? Pois faz parte da caminhada até as mansões celestiais. Mas o Senhor Jesus nos aconselha, o Senhor Jesus nos oferece bom ânimo nesta caminhada, aleluia, louvado seja Deus. Como Moisés, naquele momento difícil na vida daquela liderança, diante de um povo que estava sempre a murmurar por alguma coisa, e aborreceu o coração da liderança, do líder Moisés, e até mesmo Deus disse que não iria no meio do povo, não iria com ele, enviaria um anjo. Aí Moisés, ele, no fundo da sua alma, ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me faça subir daqui. E isso é bem verdade. Sem Jesus, aleluia. Pastor Francisco Neto, meu amado irmão, a paz do Senhor, Aroazes, Piauí, que maravilha, irmão, saudades suas, né? Sempre estamos aí nos encontrando nas convenções, nessa escola bíblica de Obreiro. Deus abençoe grandemente Pastor Francisco Neto e todo o seu ministério, aleluia. Então, nós sabemos, o próprio Jesus diz assim, que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos. Então, aleluia, abra teu coração e escute esta canção que vai falar, aleluia, vai nos trazer um memorial, como, aleluia, trouxe Samuel ali, quando colocou o memorial, uma pedra que identificava o lugar Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque se não fosse Deus, nós não conseguiríamos. A paz do Senhor Jesus, vou estar com você. Se não fosse Deus,
jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Diante do juiz eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu, mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, te ajudo. Sou eu, mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. E é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no A comando. potente mão de Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Basta amanhã somente você crer e acreditar. Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Você é algo precioso para Deus. Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua alma. Imagine acender uma lareira com diamantes. Imagine lapidar uma joia de carvão. Vai de encontro à razão. São valores diferentes, mesmo possuindo enfim a mesma composição. Deus está te preparando para algo bem maior. E o que você está enfrentando só vai te fortalecer. Diamante só forma
derramado sobre enorme pressão, no mais profundo da terra, diferente do carvão, da mesma matéria-prima, o Criador transformou, cada um com sua história de alegria ou de dor, trajetórias diferentes, algo resilientes, da forma de suportar. Hoje você não entende tudo que está passando, parece que não tem fim, é pressão em todo instante, é que Deus está lapidando e forjando seu caráter para ser um diamante. Você é um diamante formado por Deus, que nasceu para dar certo. Por isso não desista, suporte a pressão, faz parte do processo. Joia rara, ninguém vai tirar o seu brilho, nem o seu valor. Você tá guardado no cofre secreto do lapidador. Você é um diamante formado por Deus, que nasceu pra dar certo. Por isso não desista, suporte a pressão, faz parte do processo. Joia rara, ninguém vai tirar o seu brilho, nem o teu valor. Você tá guardado no cofre secreto do lapidador. Você tá guardado no cofre secreto do lapidador. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre, né? Estamos nos braços, aleluia, do lapidador, aleluia, louvado seja Deus, é Ele quem pode todas as coisas da nossa vida. Mais um louvor e daqui a pouco traremos a palavra de Deus. Vai meditando aí, vai adorando o Senhor. O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não
responder-te-ei e anunciar-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Aleluia, que bom estar adorando com você nessa tarde maravilhosa na presença de Deus. Que o olho não viu, nem subiu ao coração do homem. São coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Vem coisa boa aí da parte de Deus, creia somente creia. Mateus capítulo 14, versículo 28. Versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Apenas estes versículos para a nossa meditação, pois iremos aprender com a palavra de Deus e com a vida deste apóstolo chamado de Pedro. O que está acontecendo no capítulo 14, desde o versículo 22, e um contexto mais atrás ainda, já tinha acontecido a morte de João Batista. E aqui Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Só que os discípulos seguiram no barco, e quando Jesus despediu a multidão, o Senhor resolveu subir ao monte a orar. O Senhor Jesus resolveu ficar uns momentos a sós com Deus, quem sabe na sua humanidade, né? Angustiado pela perda do seu parente, do seu primo João Batista. Na verdade, ele sempre estava, Jesus Cristo, ele sempre estava em oração. Jesus sempre achava que deveria ter momentos com Deus, com o seu Pai. Jesus entendia que o tempo da nossa dependência de Deus em oração é essencial. É essencial para o nosso bem-estar espiritual. E nós devíamos seguir este exemplo do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse para a gente andar sobre as suas pisaduras, Bem certo é que já na quarta vigília da noite, já amanhecendo o dia, Jesus, ele puxou um período de oração, a primeira vigília de oração, a segunda, a terceira vigília, estava lá o Senhor em oração. Que exemplo, Que exemplo o Senhor Jesus nos deixou. Muitas das vezes,
As pessoas se afadigam com pouco tempo de oração, já se encontram afadigados. Mas Jesus já estava na 4ª vigília. E enquanto Jesus orava, estava acontecendo ali uma tempestade. Uma tempestade ali. Ele já se encontrava no meio ali do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí, quando Jesus percebeu que eles necessitavam de ajuda, Jesus desceu do monte. Só que chega até os discípulos não por Jesus não pegou um barco para seguir o barco. Não, Jesus não veio de forma convencional ou de forma como eles imaginariam que Jesus vem. E às vezes nós queremos traçar os caminhos, a forma de Deus trabalhar, e não é assim. Jesus, ele chega no seu tempo. Jesus, ele vem como ele quer chegar. Ele vem no tempo dele. Ele chega como ele quer chegar. Mas quando ele chega, ele resolve o problema. Ele resolve a situação. E ali, na 4ª vigília, quando Jesus dirigiu, Jesus veio caminhando, Jesus veio caminhando por cima do mar. Como eles observaram aquele movimento, eles se assustaram. Eles se assustaram e começaram a dizer que uns para os outros, ali é um fantasma. Um fantasma vem em nosso encontro ali. E eles se assustaram, eles ficaram com medo. A Bíblia diz que eles gritaram com medo, gritavam como se os gritos ali pudesse alguém vir socorrê-los daquele medo, daquele fantasma, do suposto fantasma que eles achavam que era, mas na verdade era Jesus. Na verdade era Jesus. Jesus vendo aquela gritaria, Jesus vendo aquele alvoroço, então Jesus se identifica a eles. O Senhor diz: tem bom ânimo, não, sou eu, não tenha medo, sou eu, Jesus, eu sou o mestre de vocês. Eu saí ali para orar um pouco, mas sou eu. E aí agora você imagina agora a dúvida que bateu no coração deles, mesmo Jesus dizendo que era ele. Mas ninguém falou nada. Quem tomou a palavra foi este que nós queremos aprender com ele, o apóstolo Pedro. Ninguém falou mais nada depois que eles gritaram que era o fantasma, depois que eles ouviram a voz, Jesus dizendo que era ele. Ninguém disse mais nada. Somente Pedro toma a palavra e diz: Senhor, então se não é um fantasma que já está aí, se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo por cima das águas. Na verdade aqui, irmão, Pedro ele estava com fé, Pedro estava com fé, ele sabia. É como Marta e Maria disseram para o Senhor Jesus, quando Lázaro, seu amigo, adoeceu, e quando ele faleceu, e Jesus chega a Betânia, a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas dizem assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eles reafirmaram isso, porque eles sabiam do poder de Deus. Quando Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda eu ir. Porque Pedro, de certa forma, ele sabia, ele conhecia o poder de Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Por isso que ele falou desta forma, desta maneira. Então, ficamos bem aqui nessa parte, quando Jesus disse para ele ir, para a gente entender melhor quem era o apóstolo Pedro.
Certamente que todas as vezes que você deparar com o nome de Pedro na Escritura, você vai poder extrair da história de Pedro riquezas de informação, porque a participação de Pedro na história da Bíblia é marcante. Logo que Pedro foi um dos discípulos também que mais próximos de Jesus, sendo também um dos mais influentes desde o princípio, né, do cristianismo, desde o começo da igreja, né? E como se deu toda essa trajetória aqui de um simples pescador, né? Porque Pedro era um simples pescador. Quando chamado Simão chamado Pedro, um homem, podemos dizer assim, de contrastes, é um ser humano ousado, né? Impulsivo, né? Mas também que foi transformado pelo poder de Deus, né? Foi transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. Então queremos colocar algumas coisas, alguns momentos no cenário da vida deste homem, do ministério de Pedro, que foram marcados, que marcam a história. Talvez você se identifique com alguma coisa de Pedro, porque eu me identifico com algumas ações de Pedro, me identifica, a sua história me identifica em alguns lugares. Ele era inconstante, mas ele foi convertido, e confirmado através do sofrimento. Esse homem, ele foi levado a um amadurecimento tão grande. Por quê? Porque por causa das suas experiências de fé em Jesus. Esse homem, ele nasceu em Betsaida, ou Betsaida, né? Era filho de um homem chamado Jonas, que era irmão de André. Ali em João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que é traduzido como Pedro, né? E morava em Cafarnaum, a cidade que se tornou cidade do Senhor Jesus. Já no seu ministério, Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, mas passou a maior parte da sua vida em Cafarnaum. E Pedro morava, inclusive a casa da sogra de Pedro era em Cafarnaum. E ele tinha ali um ramo de pesca em Cafarnaum, juntamente em sociedade com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João. Tiago e João eram sócios do ramo da pescaria. Pedro era casado. Só que a Bíblia não menciona muito mais sobre o restante da sua família. Apenas diz que Jesus, ali em Mateus 8 e 14, versículos 15, diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, que era em Cafarnaum, viu a sogra deste de cama, ou acamado, né? Com febre, uma febre muito alta, a sogra de Pedro estava, e Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou naquele momento e começou a servir, né, a Jesus e os demais que ali estavam. E Pedro, outra informação que a gente tem dele, que ele também viajava com sua esposa. Em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 5, diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Então, Pedro, ele tinha na sua companhia, né, a sua esposa, que embora não seja mencionada o seu nome. Então, há algumas características para a gente, antes da gente ver lições dentro aqui desse momento que Jesus chama Pedro a andar sobre as águas. De suma importância a gente compreender, ver algo na vida deste homem,
desde a mudança do seu nome de Simão para Pedro. O nome original de Pedro era Simão. Esse nome leva uma variação dali de Simeão, um nome bastante comum ali entre o povo judeu. Inclusive o nome de um dos 12 patriarcas, que significa audição, ou ele ouve. Além de Simão Pedro, havia outro apóstolo com o mesmo nome, que era Simão o Zelote. Então, nesse primeiro encontro aqui com Jesus, João 1:42, Pedro, ele teve aqui o seu nome alterado de Simão para Cefas, que aí já é o nome aramaico, correspondendo a Pedro, no grego, que significa pedra, rocha, cascalho ou lasca de pedra, coisa parecida, né? João 1:42. E levou Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Então, ali ninguém explicou porque houve a alteração do nome, mas essa mudança tem um significado muito plausível e importante, talvez até profético, uma vez que Pedro se tornaria bem mais tarde numa pedra viva na igreja de Cristo. Aleluia. Então esse homem, ele teve o seu caráter, o seu modo de vida transformado, depois de uma conversão, podemos assim dizer, genuína. Pedro se converteu realmente, né? Até certa forma, quando Satanás, a antiga serpente, foi até Jesus para poder pedir para se andar com Pedro, né? O inimigo pediu para peneirar Pedro, né? E ali o Senhor não permitiu. Mas o Senhor Jesus ali, se tratando de conversão, o Senhor disse para ele o que aconteceu, né? O Senhor explicou: olha, Pedro, Satanás chegou aqui procurando a tua cabeça. O inimigo chegou aqui com uma proposta não muito boa para você, mas eu não permiti. E ali Jesus, quando faz uma fala depois, dizendo: ó, quando tu te converteres, você vai e participa para os irmãos, né? Então, até então, Pedro, ele andava com Jesus, né? Foi chamado, foi escolhido, largou as redes, né? Mas muito tempo da sua caminhada, Pedro não era convertido. Pedro não era genuinamente convertido. Mas porque passou momentos inconstantes, era inconstante. Na verdade, tornou-se até mesmo violento quando cortou a orelha do servo Malco, né? Ali quando Jesus estava próximo da sua morte vicária, né? Então, esse homem chamado Pedro, ele, dessa inconstância, de toda aquela valentia, de toda aquela bravura, braveza, né? E tantas coisas negativas, mas ele se converteu genuinamente. Ele passou, para você ter uma ideia, Pedro passou de um homem inconstante, de um homem que era levado pelos ventos, né, como as ondas do mar, um homem duvidoso. Ele passou a ser uma rocha firme do Senhor. Então Pedro encontrou-se com Jesus algumas vezes, antes de se tornar discípulo de Jesus. É provável que ele e o seu irmão André, ele já tivesse ouvido mensagem de João Batista pregando, né, o arrependimento, que era que veio endireitar o caminho. João Batista veio endireitando o caminho às vezes, anunciando, né? O próprio João Batista, ele pregava e dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que veio após mim é maior do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu acredito que Pedro, assim como os demais homens, André, Tiago e João, eles tivessem ouvido essa mensagem de João Batista, que apontava para o Messias, né?
Então, esse testemunho de João, a voz que clamava no deserto, foi sumariamente expressivo, né? Para que esses dois discípulos aqui seguissem a Jesus. André e seu irmão Pedro. E em seguida, João, né? Que nós conhecemos que era o apóstolo amado. Então, Pedro conhece Jesus através do seu irmão André. Foi através de André que Pedro, ele conhece a Jesus. Em João, no capítulo 1, versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, Cristo. Então, após aqui André ter ouvido a mensagem, ter entendido, compreendido a mensagem, você vê a importância de pregar o Evangelho. Você prega, as pessoas escutam, crê e leva este Evangelho a outras pessoas. Aleluia. Então, o primeiro que André encontrou foi seu irmão. E ele disse: olha, nós achamos o Messias. Neste primeiro momento, Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. E aí foi onde ele teve o seu nome mudado. Aleluia. Teve o seu nome mudado. O seu nome não seria mais, não passaria a ser chamado Simão, mas chamaria-se Pedro. E, consequentemente, não seria mudado somente o nome Pedro, mas também toda a sua vida seria transformada, desde o seu caráter, desde as suas atitudes, desde o seu modo de pensar, desde o seu modo de ver, de agir, seria transformado. Então, noutra ocasião aqui, né, Jesus andava pela praia da Galileia, em Mateus capítulo 4, versículo 18. E aí, viu Jesus Simão Pedro e seu irmão André. Diz aqui Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiam. E o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam com ele no barco. Viu? Então, no Evangelho aqui, de Marcos 1, 16, 20, Lucas chama de a pesca maravilhosa, que foi naquele momento, né, que Jesus usou o barco de Pedro. E quando Jesus usou o barco de Pedro para pregar o Evangelho, Jesus pediu aquele barco, ficou em cima e começou a pregar e ensinar a multidão. E aí foi aquele momento que depois que Jesus manda que Pedro fosse para o alto mar, onde encontraria peixes, porque eles tinham passado a noite toda pescando, né? E não tinham pegado uma piaba sequer. Mas Pedro, um pescador experiente, já tinha passado a noite toda pescando. Imagine, né? Sem nada conseguir, um pescador profissional, que passa a noite inteira pescando e não pesca nada. Ele sabe exatamente, pela sua experiência de pescador, realmente que tem momentos assim que a pesca não dá certo. A pessoa vai pescar e não acontece como se queira, né? Como se quer que aconteça. As coisas não acontecem às vezes como a gente queremos, né? Então Pedro, um pescador experiente, mas quando Jesus diz assim, que ele voltasse ao mar, a Bíblia diz que eles disseram, né, que passaram a noite pescando e não tinham conseguido nada. Mas ele mesmo, Pedro, ele disse: mas sobre a tua palavra, como o Senhor está dizendo, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, né? Sobre a tua palavra eu lançarei. Então Pedro atendeu o conselho de Jesus. Veja só,
era um pouco inconstante. Uma hora ele estava crendo, outra hora ele não cria, outra hora ele era assim, mas ele estava no processo. Pedro estava no processo. Às vezes também que nós estamos num processo. Às vezes você está num processo, né? Às vezes você está num processo e um processo de conversão, um processo de mudança que às vezes não acontece assim, de uma hora para outra. De uma hora para outra. É preciso um trabalhar de Deus na nossa vida, para que algumas coisas que a gente que venha a acontecer na nossa vida, aquilo que nós queremos, aconteça no devido tempo, né? Nada acontece fora do tempo, porque tudo que acontece fora do tempo não sai com a vontade de Deus, né? Então Pedro precisava ser trabalhado, assim como eu, assim como você. Então Pedro aqui atendeu o conselho, foi lá e depois aquela pesca, né, que não tinha pegado nada, passou a ser chamada de a pesca maravilhosa, né? Aleluia. Pois a bênção ali foi tão grande, né? Que as redes começaram a romper de tanto peixe grande, grandes peixes que foram pegados, né? Você vê como Deus dá a bênção, dá com abundância. Quando Deus entrega a bênção, é a bênção abundante. Por isso que há uma reciprocidade da parte de Deus. Quando Ele manda a gente dar para Ele, quando Ele manda a gente entregar, e a gente entrega, o que acontece é a resposta de Deus é isso. Dá e dá-se-vos-á. Uma medida recalcada e transbordante. Entendeu? Então Pedro ali arrumou o barco para Jesus, e Jesus ali, aleluia, como uma forma, aleluia, da sua graça e da sua misericórdia, recompensou eles que passaram a noite pescando e nada pegaram, né? Você tem uma ideia, irmão? A bênção foi tão grande que foi preciso um segundo barco, né? O barco de Tiago e o barco de João, para ajudar a recolher aqueles peixes. Aleluia. E mesmo assim, ainda com a ajuda sobressalente, ainda com a ajuda daquele outro barco, né? Era tanta bênção que quase que ia a pique, né? Tamanha quantidade de peixe que foi pescada. Então Pedro ficou assombrado, né? Pedro, imagina, ali não entendia bem, né? Não entendia bem dos poderes, nunca viu. Quando alguém via Jesus operar, quando alguém via Jesus fazer alguma coisa, eles mesmos arrazoavam entre si, e eles diziam: eu nunca vi tal coisa, né? Era novidade, aqueles milagres, tudo ali era novidade na vida, né, dos novos convertidos, na vida daqueles homens. Então Pedro se assombrou, mas reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu o senhorio de Cristo, e confessou, sabe como? De joelhos. Pedro confessou Jesus de joelhos. Lucas 5, versículo 8 diz: quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqueles homens deixaram tudo ali na praia e começaram a seguir a Jesus Cristo. Aleluia. E nesses 3 anos do ministério de Jesus, esses 12 apóstolos, 12 discípulos, eles caminharam lado a lado, estavam lado a lado de Jesus, aprenderam verdades do reino de Deus, e todo esse tempo que eles passaram caminhando com Jesus, aleluia, vendo as coisas acontecerem, principalmente nos três últimos anos do ministério de Jesus, né? Eles viram, foi imprescindível esse tempo na vida daqueles homens, porque foi um processo de ajustes, transformação no caráter de todos eles ali. Aquele tempo, você viu, Jesus ensinava a eles,
Jesus chamava eles, sentavam, conversavam, né? Em vários momentos, todos eles demonstraram dúvida e falta de fé, irmão. Olha, mesmo vendo os milagres, mesmo estando com Jesus, mesmo ali convivendo com Jesus, mas eles demonstraram momentos de dúvida, de incredulidade. Você vê quando um lunático, o pai de um lunático, chamou a Jesus e disse: olha, eu trouxe o menino aos teus discípulos e eles não puderam curar. Aí Jesus Cristo, ele cura aquele menino. Cura aquele menino e eles dizem: por que nós não podemos, né? Por que nós não podemos? E Jesus vai explicar, né, que aquilo ali era uma casta de demônios e só poderia ser expelido numa vida, né, presente, de consagração, de altar, de uma vida consagrada, de uma vida em jejum, de uma vida em oração, que o homem estaria pronto para se dar com esses problemas na vida. Então, em vários momentos, todos esses apóstolos aqui, eles demonstraram dúvida, demonstraram falta de fé, e mesmo assim foi uma caminhada crescente de descoberta. Mesmo assim, sendo a minha e a tua fé pouca, mas mesmo assim a caminhada deve seguir em frente. Continue, não pare, não desista, aleluia, porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo, que é Jesus, né? Então, somente depois da morte e ressurreição de Jesus, é que Pedro, né? Pedro e os demais discípulos, eles compreenderam plenamente quem ele era, né? Só depois da ressurreição. E veja bem, até quando na ressurreição, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, os discípulos vão a caminho de Emaús, né? 2 discípulos aqui de Jesus. Jesus encontra-se com eles ressuscitado, conversa com eles, né? Mas os olhos estavam como que fechados. Eles ainda estavam duvidosos. Somente no partir do pão, quando Jesus partiu o pão, foi que eles perceberam que era Jesus, se tratava de Jesus ressuscitado, e voltaram para Jerusalém para participar da notícia aos outros demais discípulos. Então, somente depois da morte e da ressurreição de Jesus, é que Pedro e os demais discípulos, eles foram compreender de forma plena, de forma mais ampla, né, quem ele era e o cumprimento de todas as profecias que foram dadas a respeito de Jesus. Então, somente depois de ter interrogado com Jesus na praia. Veja aqui em João no capítulo... Deixa eu agitar um pouquinho, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai dar certo, em nome de Jesus. João capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, né? Veja aqui, ele percebeu aqui, depois de ser interrogado por Jesus na praia, é que Pedro teve a sua conversão genuína. Foi nesse momento aqui. No Pentecostes, todos foram selados com o Espírito Santo prometido por Jesus, né? Todos eles foram selados, inclusive Pedro. Aleluia. Então Pedro e os outros discípulos, eles exerciam grande liderança diante dos outros discípulos, sendo aquele que quem falava mais era Pedro. Marcos 1, 11 e 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Quer dizer,
ele falava muito, Pedro conversava muito. Nós vamos voltar lá aonde nós começamos, que foi o único lá na tempestade que pediu para ir caminhando sobre as águas. Foi o único, os outros não tiveram nenhuma atitude de ousadia. Então Pedro, ele falava, era o que falava mais entre os discípulos, era o que fazia mais perguntas. Mateus 15:15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Então, Jesus dava ali as parábolas ali para os discípulos, ali todo mundo ficava calado. Pedro não queria, Pedro queria tirar a dúvida. Pedro queria saber. E ele dizia: Senhor, explica-nos a parábola, né? E também, irmão, o apóstolo Pedro, como nós estamos aprendendo aqui neste devocional sobre ele, Pedro, ele também era o que mais tomava iniciativa. Aleluia. Quando Jesus fala acerca do perdão, né, dos pecados, ali em Mateus 18, 21 e 22, Pedro diz, então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, meus amados irmãos, esse é o Pedro que fazia parte de um círculo ainda mais próximo de Jesus, porque, veja bem, era homem de confiança do Senhor. Jesus ia orar, levava consigo Pedro, Tiago e João, e começou ali a ficar aflito no Getsemane, mas era quem Jesus podia contar naqueles momentos de angústia, era com Pedro. Lá na cura da filha de Jairo, Jesus não deixou ninguém seguir a ele. Não, Jesus mandou todo mundo embora. Marcos 5:37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então era um homem muito especial, embora fosse inconstante, embora ainda não se converteu de uma hora para outra. Ninguém se converte de uma hora para outra. Receber uma libertação no momento certo, isso vai depender do trabalhar de Deus. Mas bem certo é que tem pessoas que Deus, ele trabalha de forma paulatina, de forma progressiva. O Senhor vai trabalhando, o Senhor vai tirando, o Senhor, porque nós não somos perfeitos, né? Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, às vezes pecamos. Mas esse Pedro aqui, ele frequentemente estava com Jesus. Nos momentos, se você ler a Bíblia, você vê que nos momentos mais especiais da Bíblia, que a Bíblia mostra, em sentido do ministério de Jesus, Pedro estava ali. Lembra da transfiguração? Em Marcos 9:2? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou a um alto monte, onde ficaram ali a sós. Aleluia. E ali Jesus se transfigurou diante deles. Era um homem especial, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Eles foi quem tiveram, né, a curiosidade em Marcos 13:3, tendo Jesus se assentado ali no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Eles perguntavam no Getsemane. Aleluia. Nesta ocasião, Jesus despertou seus discípulos sonolentos, chamou a atenção intencionalmente a Pedro, né? Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Quer dizer, até na hora da repreensão, o primeiro a ser repreendido era Pedro. Jesus se dirigiu para Pedro e disse: Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora. Aleluia. Então, em outros momentos, irmão, apenas Pedro e João participaram de algumas cenas. Por exemplo, a preparação da Páscoa, em Lucas 22. O Senhor disse: Pedro e João, vão preparar a refeição da Páscoa. A pergunta sobre o traidor. Quando Jesus está na mesa,
ali assentado, aleluia, que Jesus disse, ó, um de vocês vão me trair, em João 13, 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, e a Bíblia diz no versículo 24, Simão Pedro, ele fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta ali quem ele está se referindo. Quando João, que é o apóstolo do amor, era próximo a Jesus, reclinou no peito de Jesus, Pedro começou a falar com João com sinais. Bora, rapaz, pergunta aí. Pergunta quem é que vai trair ele. Aleluia. E aí João inclinou-se e atendeu o pedido de Pedro, né? Acho que João disse, rapaz, eu vou atender, porque senão ele não vai parar. Ou eu atendo o que ele está pedindo, ou então ele vai vir aqui fazer. Então, para não criar uma movimentação, eu creio que ali inclinado ao seio de Jesus, o João perguntou, Senhor, quem é? E aí você sabe a história que Jesus disse que aquele a quem eu colocar um bocado molhado no pão, esse há de me trair, né? Então, quando correram ao sepulcro, veja que momentos especiais esse homem chamado Pedro teve a participação na Bíblia, né? Em João 23, capítulo 20, versículo 3, ali, quando no domingo da ressurreição, Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, só que parece que Pedro cansou, os outros discípulos, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, né? Mas eles estavam ali, só que Pedro era tão esperto que o outro discípulo chegou primeiro, mas não entrou, e Pedro chegou, já chegou entrando, já chegou, aleluia, mexendo lá nas coisas, descobrindo, né, algumas coisas que ali tinham. Pedro e João, eles eram amigos, eles iam junto ao templo, curaram um coxo ali no templo, em Atos 3, né? E esse homem, ele, para a gente voltar aqui para a tempestade e ver alguns traços aprender desse apóstolo chamado Pedro, ele é conhecido por todos, irmãos, todos aqueles que lêem a Bíblia, todos aqueles que têm conhecimento, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, já viram falar sobre Pedro, sabe que Pedro ele é conhecido por seu temperamento forte e impulsivo. Era um homem simples, era um pescador, acostumado a trabalhar no mar, né? Dia a dia sob chuva e sol, ali no calor da labuta, né? Da lida. Agora, tal como as ondas que vão e vêm, Pedro era o quê? Era um homem constante. Era um homem constante em vários momentos da sua vida. Homem de atitude, podemos dizer, pendular, era bipolar, ou contrastante. Uma hora estava uma coisa, outra hora estava outra. E quando nós vivemos assim, é preciso Deus estar trabalhando. Qual era o contraste aqui na vida de Pedro? Por exemplo, lá em Lucas 9,38, ele viu a glória de Jesus lá no Monte da Transfiguração. Mas lá em Lucas 9,5, ele ficou assombrado, disse coisas sem sentido. Se não receberam, sacuda a poeira dos seus pés quando saíram daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Negou ter os pés lavados por Cristo. Quer dizer, é contrastante, né? Jesus pega uma toalha, vai lavar os pés do discípulo. Quando chega em Pedro, ele diz, não, aqui não. Era assim, era um homem de atitude mesmo pendular. Aleluia. Mas quando Jesus, ele lava os pés, mesmo contra a vontade dele, aí depois ele diz, Jesus, dá para você lavar também as mãos e a cabeça? Quer dizer, você dá para entender? Dá para entender, Pedro? Andou sobre as águas e teve medo e começou a afundar, né? Confessa ser Jesus Cristo em Marcos 8:29, aleluia, e depois nega ao Senhor. Prometeu seguir e dar a sua vida por Jesus em João 13,
né? Mas em Lucas 22 seguiu Jesus de longe. E quando perguntaram se ele era discípulo, ele negou por 3 vezes. Prometeu nunca abandonar Jesus, mas negou a Jesus. Perante uma fogueira, negou a Jesus. Noutra fogueira, em João 21:9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as águas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153, aleluia, grandes peixes. Aí, então, numa fogueira, ele negou Jesus. Na outra fogueira, ele confessou amar a Jesus. Então, a personalidade marcante de Pedro, ele tornou aqui esse percurso cheio de altos e baixos na vida deste homem. Viu? Nós vamos ver aqui nos evangelhos que Pedro teve uma conduta pendular. Agia com sobriedade e sensatez. Depois vacilava e falhava muito, né? E os momentos baixos na vida de Pedro, ele tentou dissuadir Jesus repreendendo. Pedro repreendeu Jesus. Você imagine, rapaz, um discípulo repreendendo o mestre. Tem condição disso? E Pedro, lá em Marcos 8:32, aleluia, começou Jesus dizendo: eu vou para Jerusalém. E Pedro: não. Jesus dizendo: eu vou. Pedro dizia: não, você não vai. É necessário que eu vá. Não, você não vai. Então Jesus teve que falar claramente a esse respeito. E chamou Pedro à parte, né? Começou a repreendê-lo. Tentou de repreender a Jesus, quando Jesus falou da sua morte e ressurreição. Até que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, né? Então cortou a orelha do servo Malco quando Jesus foi preso. Considerou-se melhor que os outros discípulos. Em Marcos 14:29, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Quer dizer, Pedro, ele se demonstrou assim muito mais forte que os outros discípulos, mas negou a Jesus por 3 vezes. Como qualquer um de nós, irmão, qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos e também muitas qualidades. Muitas qualidades. Mas em tudo foi aperfeiçoado por Jesus. Tudo foi aperfeiçoado. Tanto os defeitos que foram aperfeiçoados, como as qualidades também foram aperfeiçoadas por Jesus. Então, mesmo com toda essa inconstância, com toda essa vida de dúvida, Pedro também deu mostra de ser alguém corajoso e ousado. Lá em Marcos 10:28, Pedro, como outros discípulos, deixou tudo para seguir a Jesus. Tudo. Então, é ousadia, né, irmão? A pessoa largar tudo. Tem muitas pessoas que largam o emprego, deixam tudo para servir a Deus. Marcos 10:28. Então Pedro começou a dizer: não deixamos tudo para te seguir? Esses momentos aqui de alto de Pedro, ele confessou a Jesus em Mateus 16: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Encontrou o dinheiro do imposto na boca de um peixe. Viu? Lá em Mateus 17:24, o único discípulo que andou sobre as águas. Chorou amargamente, reconhecendo o seu pecado em Mateus 26:35. Confessou amar Jesus por 3 vezes. Então, irmão, a conversão de Pedro em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, Pedro negou conhecer a Jesus. Depois de ver os olhos do Senhor e ouvir o galo cantar, porque na hora que ele nega a 3ª vez, Jesus direciona o seu olhar para Pedro. Pedro correu e foi chorar abundantemente. Pedro demonstrou tristeza. Pedro demonstrou o quê? Arrependimento, né? Aleluia. Talvez ele pensasse: agora não tem mais esperança, né, para mim. Eu errei, eu falhei, eu neguei a Jesus. Eu acho que tudo isso passou pela cabeça de Pedro, né? Depois de ter traído ali o Senhor. Ele não vai me chamar mais de discípulo, e eu reconheço porque eu errei. Talvez tudo isso passasse na cabeça daquele homem,
porque Pedro falhou gravemente. Só que a Bíblia diz, irmão, que mesmo a gente falhando, mesmo a gente pecando e errando, em 1 Pedro 4:8, ele diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né? O anjo no sepulcro, na manhã de domingo, foi bem claro, pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, o anjo disse: olha, diga aos discípulos e a Pedro. Foi a ordem. O anjo não disse Pedro por dizer. Ali foi uma recomendação do Senhor Jesus. Com certeza, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, os anjos estavam à porta. O Senhor disse: olha, eu estou ressuscitando, mas é o seguinte, vai chegar umas mulheres aí, e você deu o seguinte recado: diga a ela e a Pedro que eu ressuscitei. Aleluia. Então Pedro foi incluído, não foi esquecido. Nós não somos esquecidos, você não é esquecida. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, porque há perdão. Aleluia. O Senhor não tinha rejeitado, mas o Senhor, muito pelo contrário, perdoou. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Chegou a hora da verdade. Foi quando Jesus perguntou a Pedro se ele amava ele, né? Aleluia. Então, através do amor e perdão de Jesus, Pedro foi transformado, converteu e se transformou aqui num seguidor obediente, perseverante e amoroso. Pedro, depois de converter, o irmão, ele se entregou, né, por completo, estava disposto agora a dar a sua vida mesmo, por amor do reino de Deus. Aleluia. Porque Jesus tinha dito que ele seria pescador de homens. Aleluia. E o ministério de Pedro começou a dar, né? Aleluia, de agrado a Deus depois do Pentecostes. Quando eles receberam a promessa do Espírito Santo, em Atos 1:8. Pedro ali foi fortalecido. Diz a palavra do Senhor que ele pregou o Evangelho de Cristo com tanto poder, com tanta ousadia, em Atos capítulo 4, versículo 13, que ali diz a Bíblia que, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então agora Pedro não era mais inconstante, Pedro não era mais covarde, Pedro não era mais um homem que não tinha conhecimento. Ele tinha sim, aleluia, foi reconhecido que era um homem cheio do poder de Deus. Então, no primeiro discurso ali, aleluia, deu testemunho, advertiu o arrependimento a todos os ouvintes. Em Atos 2:40, com muitas outras palavras, o advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Essa era a mensagem de Pedro. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, veja só como foi a participação de Pedro agora no começo da igreja. Aceitaram a mensagem naquele dia. Houve um acréscimo, já tinha, mas foi acrescentado cerca de 3.000 almas. 3.000 pessoas além do que já tinha. Aleluia. Então Pedro e João foram líderes realmente trabalhados. Deus trabalhou, Jesus trabalhou. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Então, por causa do testemunho dado acerca de Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 almas. Quer dizer, numa pregação, aleluia, nós encontramos, aleluia, quase 3.000 almas, cerca de 3.000 almas. Na outra pregação de Pedro, aleluia, creram que chegaram a perto de 5.000. Quer dizer, 8.000 almas se renderam ali em duas pregações, advindas de um homem agora transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro e João anunciaram o Evangelho de Cristo com ousadia perante o sinédrio judeu, perante aqueles homens poderosos, entre aspas, né? Operou milagre. Aleluia. Foram livres da prisão por um anjo. Teve a sua primeira viagem missionária
para Samaria com o apóstolo João. A segunda sua viagem foi em Lida, em Jope, Cesareia. Lá em Lida, Pedro cura Enéas, um paralítico, em Atos 9. Em Jope, Pedro ora por Dorcas, por Tabita, e ressuscita aquela mulher. Em Jope, Pedro tem a visão do lençol, né? E foi na casa de Cornélio. Pedro vai a Cesareia, a casa de Cornélio, ali um centurião romano, e ganha a vida de Cornélio e toda a sua família para Jesus. Aleluia. Foi preso por Herodes em Atos 12:1. Novamente o anjo liberta Pedro da prisão. Pedro participou do concílio de Jerusalém em Atos 15. Fez sua terceira viagem missionária para Antioquia, Atos 15. As cartas que Pedro escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, a primeira e a segunda epístola de Pedro. Aleluia. Então essas cartas foram espalhadas aí pela Ásia Menor, sabe, com o intuito de quê? De instruir, de animar, de fortalecer espiritualmente os crentes. Aleluia, louvado seja Deus. Essas cartas que Pedro escreveu, elas vão pertencer aos últimos períodos de vida de Pedro e são prova da sua obediência às 2 ordens diretas de Jesus. Lucas 22:32, Jesus disse assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando Satanás pediu para se andar com Pedro, Jesus disse: não, eu não permiti, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E também Jesus mandou ele cuidar do rebanho, em João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuida, né, dos meus cordeiros. Aleluia. Muitos conhecem a história de Pedro. No princípio do cristianismo, ali a liderança da igreja era exercida por todos, né? Pedro não era ali o cabeça da igreja, era coluna, como outros também era coluna, né? Aleluia. Porque a igreja exercia o papel de todos, os apóstolos ali, todos exerciam o mesmo papel. Ele nunca instituiu nenhum dos discípulos como um líder ou superior aos outros, irmão. Porque a gente é pastor, porque é isso e aquilo, nós não somos superiores a ninguém no que diz respeito a salvos, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, Jesus chamou a atenção dos discípulos quando eles pensavam ser maior do que os outros, lá em Mateus 20:25. Jesus disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Vocês sabem, quem domina as nações é os governantes. E as pessoas importantes, elas exercem poder sobre aquelas outras pessoas. Mas Jesus diz assim: não será assim com você, Pedro. Não será assim com você, Tiago. Não será assim com você, André. Não será assim com os apóstolos. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, os 12 apóstolos aí, entre a igreja, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Aleluia. Quem quiser ser o primeiro, aleluia, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, viu, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse: olha, vocês não podem ser chamados de mestre, um só é o mestre de vocês. A ninguém chama de pai, porque só tem um pai, aquele que está no céu. Aleluia. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Aí Jesus, em Mateus 23:8, diz assim, ó: o maior entre vocês deverá ser servo. Aleluia. Então, irmão, essa é a vida deste homem, né? Essa é a vida deste homem aqui que nos ensina. Aleluia. Ele alertou para a pedra viva e preciosa que é Cristo, lá em 1 Pedro 2:4. Aleluia. Como foi que esse homem morreu? A Bíblia não registra, né, como foi a morte de Pedro.
Mas a história conta que ele foi martirizado. Foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo. Pedro, por achar-se indigno de ser morto como o Senhor, pediu aos seus executores que o crucificassem assim. Então Jesus profetizou que ele, seguindo seus passos, glorificaria a Deus na sua morte. Em João 20, embora na Bíblia não mostre isso, como Pedro morreu, mas Jesus em João 20, 18 diz: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Aleluia. Então, algum tempo antes, a morte de Pedro já lhe tinha sido predita, né? Em 2 Pedro 1,13. Ele diz: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, essas lições na vida do apóstolo Pedro, aleluia, Jesus é o Cristo, prometido Salvador do mundo, vale a pena segui-lo. Seguir a Cristo exige mais que euforia ou superficialidade, mas amor leal, fé, entrega incondicional, né? Não há outro caminho, nem palavras que nos apontem para a vida eterna a não ser em Jesus. Então Pedro entendeu que sem Jesus não havia outro lugar para ir. Pedro entendeu, nem podia confiar, mas podemos ver a ousadia desse homem aqui em Mateus 24, Mateus 14 e 28, como nós lemos. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se tu és, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, né? O único problema aqui foi que quando ele viu os ventos, né, começou a ir para o fundo, né? Começou a afundar, né? E ali faltou a fé, né? Porque há momentos que às vezes nos falta a fé. E se nós estamos sentindo falta de fé, aleluia, devemos ir ter com Jesus. Devemos ir, aleluia, contar os seus problemas para Jesus, aleluia, não duvidar, pedir fé a Jesus, aleluia, viver uma vida consagrada em jejum e oração, aleluia. Uma coisa que percebemos aqui na Bíblia, meu irmão, é que a verdadeira fé exige atitude, e Pedro era um homem de atitude, né? Foi o único que disse: deixa eu ir andando, e andou mesmo, né? Viveu ali, embora que em partes, mas viveu um milagre extraordinário. Na história você não vai ver ninguém na Bíblia a não ser Pedro. O único homem depois de Jesus a andar sobre as águas foi Pedro. Então era um homem de atitude e fé, pois sem fé a obra é morta. Aleluia. Tem coisa que Deus deixa para nós fazermos, outra coisa que só Deus pode fazer. Ele quer fazer, mas precisa que creiamos. É preciso que creia. Quando sentir que está precisando de mais fé, vá até Jesus. Conte para ele o que está acontecendo. Não duvide. Peça que Jesus aumente a sua fé. E faça um propósito com ele. Aleluia. Porque mesmo diante de tantas fraquezas, né? Mesmo diante de tantas dificuldades, né? Nós vemos que Deus não deixou, aleluia, Pedro se afundar. Continue crendo. Continue acreditando, irmão. Não desista, aleluia. Tome essas lições que Pedro nos deixa de forma positiva. Pai do Senhor, nós temos uma Mercedes Dias, Pai do Senhor, uma Mercedes, irmão William, irmão Jairo, irmão Defílio, irmã Ruth, Pai do Senhor a todos. Talvez a tua fé diminuiu, a dúvida te trouxe indecisão,
Estás até pensando em parar, achando que é a melhor solução. O desespero está tomando conta de tua mente e do teu coração. Alguém te diz que tudo chegou ao fim, já não existe uma direção. Mas Deus ainda prepara a mesa no deserto. Ele tem certeza para o que é incerto. Ele transforma em bênção a maldição. Teu Deus tem o controle absoluto da tua vida. Pra tua história tem solução, uma saída. Escute agora o que ele tem pra te falar. Eu entro na guerra e muda a estratégia. Eu venço o mal e desfaço as trevas. Eu trago a existência o que ainda não existe pra te abençoar. Eu venço a luta sem precisar lutar. Eu faço menino, gigante derrubar. Eu tiro o rei do trono e coloco no pasto pra me respeitar. Sou absoluto, não falho, não mudo. Sou grande, terrível e mando em tudo. Mas já vivo no meio de um povo de um coração. E hoje estou aqui pra dizer que vou mudar a situação. Vai me adorando, vai me exaltando, que eu vou trabalhando por você. Não se desespere, continue crendo, que por esses dias vou te surpreender. Tenho registrado teu sofrimento, todas as suas lágrimas eu recolhi. De você eu sempre curei, faço tudo pra te ver feliz. Sem precisar lutar, eu faço menino, gigante derrubar. Eu tiro rei do trono e coloco no pasto pra me respeitar. Sou absoluto, não falho, não mudo. Sou grande, terrível e mando em tudo. Mas habito no meio de um povo de bom trigo coração. E hoje estou aqui pra te dizer que vou mudar a situação. Continue crendo. Vai me exaltando, que eu vou trabalhando por você. Não se desespere, continue crendo, que por esses dias vou te surpreender. Venho registrado o teu sofrimento, todas as tuas lágrimas eu recolhi. De você eu sempre cuidei, faço de tudo pra te ver feliz. De você eu sempre cuidei, faço de tudo pra te ver feliz. Bendito seja o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Continue crendo, né? Continue acreditando que o Senhor é Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, Ele não muda, Ele é Senhor e não mudará. Aleluia. Chegamos ao final da programação. Eu quero orar por a minha, pela tua vida, aleluia, neste momento, aleluia. E compartilhe nesta palavra, este ensinamento, para que outras vidas sejam também abençoadas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu louvo a Deus, Senhor, por esse momento de devocional, de aprendizado da tua palavra, Senhor, com a vida do apóstolo Pedro, que mesmo inconstante, Senhor, mesmo, Senhor, sendo trabalhoso, mas o Senhor, Pai amado, com teu Espírito Santo, transformou aquela vida.
para ser, Pai amado, apresentado, Senhor da glória. Ah, Senhor, como teu servo, Senhor da glória, aleluia, que participou grandemente, Senhor, da igreja, no princípio, Senhor da glória, foi uma das sementes do sangue, Senhor da glória, meu Pai, aleluia, que foi derramado, Senhor da glória, Pai, naqueles momentos de perseguição da igreja, mas que hoje, Senhor da glória, continuamos os Pedros da vida, Senhor. Oro pelos Pedros da vida, Senhor da glória, assim como eu, Senhor da glória, que às vezes necessito, Senhor da glória, aleluia, de ser transformado, ser liberto a cada dia, Senhor da glória, dos nossos erros, das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Senhor da glória, meu Pai, continua trabalhando sobre as nossas vidas. Não desista de mim, não desista, Senhor, da tua igreja, não desista desses irmãos, não desista, Senhor da glória, de ninguém, pois a tua palavra diz que aquele que veio a ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Senhor da glória, meu Deus, portanto, seja, Pai, e continue sendo a nossa força, Pai, porque nós não te deixaremos, Senhor da glória, nós seguiremos, Senhor, crendo, Pai, aleluia, que o milagre sempre acontecerá. Estamos crendo, continuando crendo, Senhor da glória, Pai, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Seja conosco, continue conosco, nos dá um fim de semana, Pai, abençoado na tua presença. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos no nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Compartilhe, aleluia, esse trabalho para que outras vidas sejam abençoadas. Amém. Glória a Deus.